Saudações investidores! Hoje eu vou mostrar na prática para vocês como eu montei uma carteira com R$ 5.000, englobando todos os setores que eu julgo necessário e fundamentais para uma carteira saudável e equilibrada. Primeiro ponto, né? Queria falar para vocês que eu tenho mais de 24 cursos assistidos, só que é o certificado de 24, pela plataforma da Finclass, o curso do Primo Rico. Já são 64 horas assistidas de curso, englobando diversos temas e diversos tipos de investimentos diferentes. Fora isso, tenho mais de 3 anos investindo. Fiz curso também da filha do Barsi sobre ações de dividendo. Então, através disso aí, eu queria passar para vocês que eu tenho um pouco de bagagem, menor que seja, né? Para poder agregar o conhecimento de vocês no momento de criar uma carteira de ações, de fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas e investimentos internacionais, que seja. Minha estratégia se chama NICE. N de negócios, I de imóveis, C de caixa, C de novo, meu NICE é com 2 Cs, C de novo de criptomoedas e o E de exterior, remetendo a investimentos no exterior. Aqui você pode ver, a ideia da carteira é que ela tenha 20% em cada setor. Aqui ela está levemente desbalanceada, porém, mesmo assim, a ideia é que elas tenham sempre próximo a 20% em cada setor. Geralmente, quando uma pessoa vai fazer uma carteira de investimentos, ela ou escolhe a estratégia de crescimento, que ela quer valorizar o patrimônio dela, ou uma estratégia de dividendos, na qual ela quer receber mensalmente ou semestralmente, trimestralmente, rendimentos de lucro das empresas ou imóveis que ela investiu, perfeito? Minha carteira eu desenvolvi para que ela tenha as duas estratégias englobadas em uma só carteira. Na parte de ações e fundos imobiliários, elas vão focar exclusivamente em dividendos. Ou seja, eu não estou nem aí para valorização. Claro que elas vão valorizar, assim espero, né, ao longo do tempo. Porém, o foco delas é a geração de dividendos, de geração de valor através de dividendos. Enquanto isso, as criptomoedas e os ETFs exteriores, ou seja, no caso são os investimentos internacionais, elas estão focadas exclusivamente em crescimento. Claro que, sei lá, vai ter uma criptomoeda, não é o caso agora, mas pode ter uma criptomoeda que vai gerar rendimento, pode ter um ETF que vai gerar dividendo, mas não é o foco, entendeu? O foco, de fato, é buscar mecanismos para crescer essa carteira. E assim é a base da minha estratégia, basicamente. As ações, eu me utilizei da estratégia de Barsi, que foi um dos cursos que eu fiz com a filha do Barsi, né? Que é investir em setores perenes, rentáveis e previsíveis, que são, no caso do Brasil, né, setores de banco, que no caso dos bancos eu peguei o Banco do Brasil, inicialmente, setor de energia elétrica, que inicialmente eu peguei a Transmissão Paulista, setor de saneamento, que eu peguei a Copasa, e setor de seguros, que eu peguei a BB Seguridade. O Barsi também cita setor de transmissão, melhor dizendo, setor de telecomunicação. Porém, o setor de telecomunicação eu não vejo como um setor tão legal assim, e muito menos no Brasil, que não vejo empresas muito boas e muito previsíveis. Eu vejo muito espaço nesse mercado para, tecnologicamente, outras empresas superarem as que nós temos em bolsa atualmente. Pulando agora para os fundos imobiliários, temos a ideia disso aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês antes de mostrar minha carteira de fato. Setorialmente, a ideia é sempre manter esses padrões aqui, nos fundos imobiliários. 22% da carteira em logística, 17% em lajes corporativas, 15% em fundos de fundos, que são fundos que vão investir em outras cotas de fundos imobiliários. Eu não expliquei as anteriores porque eu acho que é meio intuitivo, mas mesmo assim agora eu vou voltar a falar. O setor logístico, elas vão investir em imóveis de logística. As do setor de lajes corporativas vão investir em prédios comerciais. As dos setores de shopping, que são 10% da carteira, elas vão investir em imóveis de shopping, entenderam? E de RU, que é renda urbana, elas vão investir no setor de lojas, assim, são aqueles prédios comerciais, aliás, imóveis comerciais que tem pela cidade, que basicamente é o foco desse setor. E 34% em fundos imobiliários de papel, que são os fundos que mais geram dividendos. E como o nosso foco de fundos imobiliários é a geração de dividendos, a maior parte
setorial da carteira de fundos imobiliários é justamente nos fundos de papel. E aqui podemos ver quais são as cotas de fundos que eu escolhi para compor essa carteira, que são justamente essa: BTCI 11, BTLG 11, FATN 11, no caso BTCI, fundo de papel, BTLG, fundo de logística, FATN, fundos de lajes corporativas, Gary 11, fundos de renda urbana e logística, CAFOF é um fundo de fundos, Canip, ele é um fundo de papel, LVBI, fundos de fundos de logística também, MCCI, VCJR, fundos de papel e, por fim, XPML, um fundo de shopping. Essa é a minha carteira de fundos imobiliários escolhida para compor essa carteira de R$5.000, essa carteira pública que eu vou estar todo mês atualizando com vocês. No caso, vou pegar uma parte, sei lá, vou pegar R$300, R$500 e vou investir nessa carteira aqui para que vocês vejam o que eu faria de maneira de realocar e comprar que setor tá mais legal, mais interessante de investir em cada mês, entendeu? Então, por isso eu convido já que vocês se inscrevam no canal para que vocês não percam nada e consigam acompanhar esse processo gradualmente. Agora, pulando a parte de rendimentos, assim, não vou nem falar muito disso aqui, galera, porque isso aqui é caixa, entendeu? O caixa, eu peguei um CDB do Banco Inter, que é, no caso, estou emprestando dinheiro para o Banco Inter, com rendimento de 100% do CDI, ou seja, está rendendo a Selic, um investimento extremamente seguro, que é só caixa mesmo, entendeu? Não é um investimento com foco em rentabilidade, dividendos, crescimento, nada. É basicamente o caixa, entendeu? Para o dinheiro não ficar parado, ele vai ficar rendendo e não foca em nada, entendeu? É um investimento de segurança. Agora, quando nós passamos para criptomoedas e investimentos internacionais, que é esse ETF exterior que está aqui na tela, já estamos passando o foco de dividendos para crescimento. A gente não está nem aí agora para dividendos. Nós queremos ver essa carteira de criptomoedas e de ETF exterior crescer a cada mês. No caso de criptomoeda, eu deixei uma carteira mais conservadora. Como assim? Um foco maior em Bitcoin e um foco maior em moedas mais estruturadas. Aqui eu tracei a âncora dessa carteira. No caso, o que seria a âncora dessa carteira? No caso, seria o ideal de percentual por ativo na parte de criptomoedas, né? Percebam aqui, o ideal para mim seria 45% em Bitcoin, 15% em Ethereum, 15% em USDT. Essa USDT não é uma criptomoeda de fato. Ela é uma moeda que a função dela é estar de 1 para 1 com o dólar, ou seja, ela é basicamente dólar. É o caixa dessa carteira de criptomoedas, ela é basicamente o caixa. 5% em Solana, que atualmente, percebam que somando todos esses percentuais, está dando 80%. E por que isso? Porque eu ainda não escolhi quais outras criptomoedas, altcoins no caso, sem ser Bitcoin e Ethereum, eu quero investir. E que fique claro, nessa estratégia eu não boto mais de 5% em altcoins, em criptomoedas que não sejam Ethereum, o próprio USDT, que é o caixa, e o Bitcoin. Todas as outras criptomoedas aqui, elas vão ser 5% ou menos da carteira, entendeu? Mas basicamente, inicialmente, são essas 4 aqui que eu investi no caso das criptomoedas. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que está o real percentual na carteira. A carteira ela tá com 53% em Bitcoin, 23% em Ethereum, 5,66% em Solana e 17,47% em USDT na carteira de criptomoedas. Quando passamos para ETF exterior, aí o foco ainda é o crescimento. Esse IAU é basicamente um ETF que replica o ouro. É só para uma segurança da carteira, para que nós tenhamos uma exposição em ouro. Nesse caso aqui, são só 6% da carteira do ETF que está voltada para o ouro. 40% é esse IVV. IVV, para quem não sabe, é um ETF que ele vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a intenção dele é crescimento também, apesar dele gerar rendimentos, ele pode gerar dividendos, só que é muito irrisório. O foco dele, de fato, é a parte de crescimento. O QQQ, que é um ETF voltado para o setor de tecnologia americana, não só americana, né, de várias empresas, tem empresas também de fora dos Estados Unidos, porém, em geral, são empresas de tecnologia bem legais e bem promissoras. Ela está fazendo parte de 22% aí da carteira atualmente. O TFLO é como se fosse a renda fixa americana, é o caixa dessa carteira de ETF exterior. O VNQ está representando 16% dessa carteira de ETF.
O VNQ é basicamente o equivalente a fundos imobiliários americanos. Ela é uma carteira que é um ETF que replica, que compra vários REITs. Os REITs, de fato, são os equivalentes aos fundos imobiliários americanos, entendeu? Aos fundos imobiliários brasileiros. Então, esse VNQ ele compra vários fundos imobiliários em americanos e em um ativo só engloba tudo isso. Então, ele faz parte de 16% da carteira. E a fim só de diversificação, eu tenho esse VNQI. VNQI é a mesma ideia do VNQ, ele compra vários REITs, só que o VNQ ele compra vários REITs dos Estados Unidos. O VNQI ele compra vários REITs do mundo, exceto dos Estados Unidos. É mais para uma ideia de diversificação mesmo, entendeu? Aí ele fica só com 2,88% dessa carteira de dividendos. É irrisório, muito pouco de fato. E agora eu queria mostrar para vocês que a rentabilidade atual dessa carteira, que eu criei basicamente há um mês atrás, demorei um pouco para gravar e trazer esse vídeo para vocês, mas aqui, ó. Quando comparamos minha carteira, que é o que está em amarelo, com o Ibovespa, que é a média das ações brasileiras, né? Que é o índice brasileiro de ações, e o CDI, que é o que está em azul, minha carteira atualmente ela está ganhando dos dois. Ela está ganhando, assim, e não ligue muito por curto prazo. O ideal é que a carteira ganhe de tudo isso no longo prazo. No curto prazo, como vocês podem ver aqui, até dia 18 ela estava abaixo do CDI e acima do Ibovespa. Abaixo do Ibovespa ela não ficou nenhum momento, né? Mas dia 18, dia 16 aqui, até dia 16 ela estava abaixo do CDI. E agora ela está acima. E assim, eu queria mostrar detalhadamente para vocês, por classe de ativos, o desempenho dessa carteira. Os fundos imobiliários das ações brasileiras, elas sofreram nesse mês porque a taxa Selic voltou a subir, o que prejudica domesticamente esses ativos. Vocês podem ver aqui, os fundos imobiliários amargaram até o momento uma queda de 5,8%, ou seja, se eu tivesse só fundos imobiliários na minha carteira, eu estaria amargando essa queda, mas não é o caso, porque minha carteira está muito superior a isso, está ganhando 1,77% nesse um mês. Quando pegamos aqui a carteira só de ações, ela estaria amargando uma queda de menos 0,42%, ou seja, 0,42% negativos, e não é o caso da nossa carteira também, ou seja, tanto as ações quanto os fundos imobiliários estão puxando a nossa carteira para baixo. E por que a nossa carteira foi bem? Por que ela foi bem? Porque ela tem a parte exterior dos ativos internacionais, que vocês vão ver aqui agora, que ela performou super bem, performando uma quantia de 5,8% nesse um mês de história de carteira, 5,8%, puxando a rentabilidade da nossa carteira média para cima. E agora, pasmem, a nossa parte de criptomoedas. Olha o quão bem ela foi. É o que está em verde aqui. Tanto, o verde é as criptomoedas e o roxo, vocês podem ver aqui pela legenda, é justamente os ETFs. As criptomoedas performaram 9,7% nesse um mês de existência de carteira. E na média, vou tirar tudo agora de novo para vocês verem a média mais uma vez. Na média, velho, vocês vão perceber que nossa carteira superou todos esses índices que nós consideramos, né, de comparar. Superou, aqui em amarelo, né, a nossa carteira. Superou o CDI, superou o Ibovespa, superou a média dos fundos imobiliários. Então, como eu disse, é uma carteira muito bem redonda e que eu vou trazer atualizações mensais. Eu já mostrei a composição e a rentabilidade atual da minha carteira. E agora eu queria mostrar para vocês os proventos, porque mês a mês também vamos acompanhar o quanto de dividendos nós ganhamos nessa carteira. Atualmente, no mês atual, ganhamos R$ 11,11 de dividendos. Ou seja, é uma carteira que vai pagar dividendos e vai crescer acima da média. É a carteira redonda, a carteira perfeita, irmão. Não estou falando assim, os ativos que estão nela não são perfeitos, porque possivelmente ao longo do tempo nós vamos modificá-los. Porém, a composição da carteira está muito bem esculpida e muito bem redonda para dar super certo. E espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem aqui qualquer coisa para a gente aprimorar nessa série e que vocês, mês a mês, aprendam comigo e que eu também aprenda com vocês, né? E eu aprenda com o mercado, aprendamos juntos a montar uma carteira cada vez melhor. Viu? Tamo junto e valeu!